E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, damos as boas-vindas a você. Estamos iniciando mais um Repensar. E como sempre, nós trazemos um bom livro para a sua leitura, para o seu conhecimento, porque nós sabemos que o conhecimento nos liberta e, enfim, nos felicita. E hoje o livro que está em destaque tem como título Os que Voltaram para Contar. E quem está aqui conosco e que escreveu esse livro e que traz reflexões bastante importantes, nós já vamos ver isso, é Ademir Serrano. Ademir Serrano é graduado em Psicologia e Estudos Liberais pela Universidade Internacional da Flórida, em Miami, Estados Unidos, e está aqui para fazer algumas reflexões que o livro traz sobre a imortalidade da alma e a experiência de quase morte, a famosa EQM. Bom, Ademir, seja muito bem-vindo, foi um prazer conhecê-lo, uma alegria tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, a alegria é minha e agradeço muito pela oportunidade que você me dá para estar aqui compartilhando esse meu trabalho. Pois é, eu quase falei a Florida International University, mas eu preferi falar no começo em português para não errar, né? Não, mas é interessante. Mas eu acho que esse tema, é um tema importante para os dias de hoje, né? de hoje, em que a tecnologia, a ciência está avançando cada dia mais. Acho que para nós descobrirmos efetivamente o espírito, né? Exatamente, exatamente. É um dos fenômenos que tem mais possibilidades, ou seja, muitos pesquisadores, cientistas de renome americanos, europeus, eles já veem nas experiências de quase morte a comprovação cabal da imortalidade do ser. Eu achei o seu livro assim bem didático, né? Porque você faz uma explicação bem clara sobre quem somos, né? Corpo, perispírito e espírito. Exatamente. Né? Mas de uma forma assim bem clara para a gente entender. Né? Eu achei isso extraordinário. É o que eu começo bom do livro já. Né? E aí começa com o caso, já um caso dessa experiência de quase morte. O que é essa EQM, né? A experiência de quase morte, como o nome já diz, né? A pessoa é quase morta, ou seja, a pessoa é diagnosticada como tendo morto, né? Sido morto, declarado até morto, né? Morte clínica, mas que depois de um certo período, mesmo que naquele momento tenha todos os indicativos de que o corpo está sem vida, o coração não bate, não tem respiração, não tem movimentação cerebral, ou seja, todo flatline, né? Aquela a linha da vida, ela está retinha, indicando que o corpo já não tem mais vida. Então, do ponto de vista materialista, aquele corpo, então, ou aquela pessoa, deixou de existir. Há um tempo atrás ele morreria. Morreria, até na época da Segunda Guerra Mundial, morreria. Mas agora, com os novos recursos, ela é mais facilmente ressuscitada, se não chegou a sua hora de partir, né? Se pode voltar. Certo. E então a pessoa passa por essa experiência de morte clínica, sem consciência, que teoricamente não deveria ter vida, mas quando ela retorna, depois de alguns minutos ou até mesmo algumas horas, ela traz narrativas, histórias fantásticas do que ocorreu com ela depois que o corpo físico perdeu a consciência. Ou seja, o corpo físico perdeu a consciência, ou está morto clinicamente, e nessa oportunidade, ela então, como ser imortal que é, em seu espírito, em perispírito, deixa o corpo físico e ela vai então vivenciar a sua desencarnação, mesmo que seja temporária.
Então, ela vai passar por todo esse processo de desencarnação e depois, como ainda não terminou o seu trabalho na Terra, volta para contar para nós o que ocorreu durante esse período e o que ocorrerá a todos nós quando chegar a nossa vez de desencarnar. E aí ela vai decidir o que ela quer fazer da vida, né? Depois dessa experiência, né? Ela pode transformar-se ou ela pode continuar no mesmo esquema de vida, é isso? Porque você fala isso também, né? Falo. A experiência em si, ela é bastante transformadora. Primeiro porque a pessoa, mesmo vamos supor que ela não, a grande maioria, por exemplo, não sabia na possibilidade da continuidade da vida após a morte física. Então ela vai constatar por si própria que ela é um ser imortal, um espírito imortal. Uma constatação importante na nossa vida, principalmente para quem não conhece ainda a doutrina dos espíritos. Exatamente. Então só esse fato de saber que ela é um ser imortal a transforma. Sim. E a experiência nos lugares que ela vai, etc. Ela tem, então, ela vê um mundo novo que se abriu a ela quando ela pensava que nada, que existiria apenas escuridão. Então, esse fato também a transforma. Ela reencontra seres queridos que desencarnaram antes dela, algo que ela também não imaginava, e ela vê-se, então, frente a frente, vendo que eles continuam existindo. Isso lhe dá também um efeito de transformação muito grande. E nota que todo ser humano, somos todos parte de uma grande família, todos irmãos, filhos de Deus, isso também modifica a sua maneira de pensar. É uma forma de também perder o medo da morte, porque nós ainda temos um pouco de medo da morte, né? Exatamente. Esse é um dos efeitos positivos mais constantes. Ou ela elimina totalmente o medo da morte, ou se ainda teme um pouquinho, ela reduz bastante, drasticamente, o medo, porque ela já passou pelo processo, ela já sabe como é, então ela já está mais preparada. Tem uma ideia do que é a morte, né? Exatamente. Então, como você, na apresentação do livro, tem uma frase de Emerson que eu adoro. O conhecimento é o melhor antídoto contra o medo. Verdade. Então, você conhecendo, você sabendo o que é que te espera após o desencarne, no caso, esse mundo novo que se abre, você sabendo disso, fica tudo mais fácil. Não só a sua preparação para desencarnar, mas fica mais fácil viver, mais leve, porque você vive sabendo que é um ser eterno, agora, nesse momento. Isso foi a primeira, assim, você já pesquisava sobre esse tema, e esse primeiro caso que você narra no livro, foi também o seu primeiro caso pesquisado, ou não? Eu pesquisei outros também. Mas esse foi o que eu achei mais interessante, mais completo, com algumas peculiaridades que outros não têm. Então, eu incluí, e não só incluí, mas eu faço dele, abro no primeiro capítulo e tem vários estágios que são importantes. Então, aí eu deixei, eu coloquei cada parte, cada estágio do fenômeno em um capítulo diferente, porque eles se aplicam em cada uma das passagens que eu conto nos diferentes capítulos. Tá. Você vai contar sobre esse primeiro caso, então, no próximo bloco? Porque agora, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais de EQM. Até já.